Olá! A proposta aqui é mergulhar em uma análise sobre como a gente entende a ciência. A ideia é ir além daquela imagem mais popular para descobrir uma realidade que é, na verdade, muito mais complexa e fascinante. Para começar, vamos pensar nessa frase famosa que é atribuída ao físico Richard Feynman. Ela consegue capturar muito bem uma tensão que já existe há bastante tempo. A ideia de que a prática da ciência e a reflexão sobre essa prática são, assim, mundos totalmente separados. A piada do Feynman era basicamente que os cientistas estão ocupados demais estudando o universo para ficar estudando a si mesmos. Só que aí vem a resposta bem humorada dos filósofos que dizem que, olha, se os pássaros pudessem entender de ornitologia, isso certamente seria muito útil para eles. Essa troca de farpas, no fundo, já expõe uma visão bem idealizada e até simplista do que é a ciência. E é exatamente essa visão que vamos começar a desconstruir. Certo, vamos entrar nisso. Essa visão mais simplista é muitas vezes chamada de cientificismo. É a imagem que muita gente tem da ciência, quase como se fosse um mito dos tempos modernos. Para quem defende o cientificismo, a ciência é uma atividade puramente baseada em fatos, que consegue provar suas ideias de forma definitiva. Nessa visão, ela seria totalmente neutra, sabe? Livre de qualquer influência social ou política. Acredita-se que existe o método científico, um caminho único para chegar na verdade e que o conhecimento só vai se acumulando, tijolo por tijolo, construindo um grande edifício de certezas. E essa imagem aqui ilustra essa ideia perfeitamente. Ela mostra a mente como se fosse um recipiente passivo onde o conhecimento é simplesmente despejado. Como se fosse só olhar para o mundo para os fatos objetivos se gravarem no nosso cérebro sem nenhum tipo de filtro ou interpretação. Mas será que é assim mesmo que a coisa funciona? A primeira grande rachadura nessa visão idealizada começa a aparecer quando a gente questiona a base de tudo, a observação. Aquela ideia de que é possível simplesmente olhar para o mundo de uma forma neutra. Então, o ponto crucial é este. O ideal diz que a observação é imparcial, universal, a mesma para todo mundo. A crítica filosófica, por outro lado, mostra que a observação sempre depende de uma teoria que já existia antes. A gente não só vê, a gente vê como alguma coisa. A teoria, no fim das contas, guia o nosso olhar. E aqui a gente consegue ver em mais detalhes os fatores que realmente moldam o que é observado. Pensa só. Primeiro, os conceitos e teorias que a pessoa já tem. Isso guia o que ela procura e como interpreta o que vê. Depois, os instrumentos usados para medir. Eles já limitam e definem o que pode ser percebido. Tem também o famoso viés de confirmação subjetivo, que é aquela nossa tendência de dar mais valor às informações que confirmam o que a gente já acredita. O próprio método de coleta de amostras pode acabar direcionando os resultados. E, por fim, existe a tendência de ocultar anomalias, aqueles dados que não se encaixam muito bem na teoria e que às vezes são deixados de lado. Fica bem claro que a observação pura é um ideal, não a realidade. Vamos agora para a segunda grande fissura. Se a observação já não é pura, o que se pode dizer sobre o famoso método científico que se baseia nela? Durante o século XX, a filosofia da ciência questionou muito a ideia de um método único, infalível. O empirismo clássico, aquela ideia de que o conhecimento vem só da experiência, foi rejeitado. O problema da indução, ou seja, a impossibilidade de provar uma lei universal a partir de observações particulares, mostrou que não dá para simplesmente ler as leis da natureza a partir dos fatos. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa, a de paradigmas incomensuráveis. O que isso quer dizer? Que as grandes revoluções científicas não são só um acréscimo de fatos novos. São mudanças radicais na maneira de ver o mundo. Pensa, por exemplo, na transição da física de Newton para a de Einstein. Não foi um ajustezinho. Foi uma redefinição total do que são espaço, tempo, gravidade. As duas teorias operam em mundos conceituais tão distintos que a comparação direta se torna muito complexa. O progresso não é uma linha reta, que só acumula. Sendo assim, as teorias não são descobertas na natureza, como se fossem pedras no caminho. Elas são construções abstratas, invenções criativas da mente humana. E o teste delas é sempre indireto. Nenhum experimento prova uma teoria de uma vez por todas. As confirmações são sempre provisórias, válidas só até que uma nova ideia ou um novo dado apareça para desafiá-las. Então, se a observação não é pura e não existe um método único e garantido, que imagem da ciência começa a surgir a partir dessas críticas? Bem, uma imagem muito mais humana e muito mais dinâmica.
A ciência de verdade é movida por forças que aquela visão idealizada simplesmente ignora. Ela acontece dentro de um contexto histórico e social. A tradição de um laboratório, a influência de um cientista famoso, as pressões econômicas por financiamento em certas áreas, tudo isso ajuda a moldar o que é pesquisado e como é pesquisado. E sim, até o dogmatismo científico existe, com cientistas defendendo suas teorias com uma paixão que vai muito além da pura lógica. A grande conclusão disso tudo é que a ciência tem uma história, ela muda, ela evolui, ela passa por revoluções. Reconhecer essa historicidade abala aquela ideia de que a ciência é um caminho reto, puramente racional, em direção a uma verdade final e absoluta. A ciência é um processo, uma construção, e não a descoberta de algo que já estava lá, prontinho. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que provoca uma reflexão. Se a gente desconstrói o mito da certeza e da objetividade pura, o que é que sobra? Se a ciência não nos entrega a verdade com V maiúsculo, qual é, então, o seu imenso poder e a sua verdadeira força? A resposta, talvez, não esteja na busca por uma certeza absoluta, mas sim na sua capacidade de se autocorrigir, na sua criatividade e no reconhecimento de que ela é, no final das contas, uma das mais impressionantes e contínuas aventuras humanas.